Então vamos lá, turma. Resolvi gravar um vídeo rápido aqui para vocês para mostrar dois trades que eu fiz no índice no dia de ontem e hoje, totalizando 1.600 pontos. A operação de ontem pagou 1.000 pontos e a de hoje foi praticamente no meu alvo, que também era 1.000 pontos, não pegou por muito pouco e esse trade me tirou com 600 pontos, totalizando 1.600 pontos em duas operações. E eu queria deixar um ensinamento interessante aqui, que foi justamente o que serviu de base para eu segurar a operação por muito tempo, que é justamente esse indicador que você está vendo, que é o volume profile. Como o próprio nome já diz, você já deve imaginar que é um indicador de volume. Ele basicamente mostra a quantidade que foi negociada em determinado nível de preço. Diferentemente do volume financeiro, que mostra o volume naquele determinado candle, nessas barrinhas aqui, o volume profile ele mostra o volume no eixo do preço, né? Então você consegue ter uma noção muito boa de onde que vai ter um alto potencial do preço parar numa determinada região. Como, por exemplo, essas regiões aqui onde você vê umas barras pequenas, né, como se tivesse um vácuo, que a gente fala, é justamente as regiões onde tem pouca negociação naquele nível de preço. Então é justamente isso que faz o mercado se deslocar de forma rápida. Eu vou até mostrar para vocês aqui a definição do ChatGPT sobre o volume profile. Ele está falando basicamente isso que eu falei aqui, né? Então ele mostra, diferentemente do volume comum, ele vai mostrar as zonas onde teve maior interesse, né? Então, uma dessas zonas é a que a gente chama de POC, que é o Point of Control. Aqui no Profit, ele marca uma linha vermelha, por padrão, tá? Eu não mudei as configurações aqui do indicador, você pode deixar ele mais transparente ou não, mas as configurações originais dele são essas, e ele mostra uma linha vermelha, que é justamente o ponto no gráfico onde teve maior volume negociado. Então, isso serve como um excelente ponto de briga de preços, digamos assim. Então, é justamente uma resistência ou um suporte muito forte. Essas regiões onde tem um volume menor é justamente onde o preço se desloca mais rápido. E o GPT está justamente falando isso aqui para gente, né? Algumas das aplicações operar rompimentos de regiões de baixo volume, buscando movimentos rápidos. Então é justamente isso que fez eu segurar essa operação no dia de hoje e ontem também, mas principalmente no dia de hoje, porque eu estava olhando o volume profile do dia anterior, né? Então, vou mostrar para vocês aqui qual foi o racional dessa operação. É lógico que a gente vai usar o price action também, a gente analisa a região de suportes e resistências, enfim. Eu fiz essa operação ao vivo na sala, junto com o pessoal que opera junto comigo, e eu tinha marcado esse desenho aqui, mostrando para o pessoal lá que me acompanha na sala, onde que seriam as regiões que eu ia operar. Então, o mercado abriu no começo do dia de hoje, vou até deixar uma linha vertical aqui para você ver onde que o pregão começou. Então, nessa linha cinza claro aqui, vertical, foi justamente onde o mercado abriu, né? Logo no começo do dia, que eu vi que o mercado estava abrindo no meio de uma consolidação do dia anterior, eu pensei, eu vou comprar na região da POC do dia anterior ali, que é o suporte mais forte naquele momento, ou se ele passar dessa região, como a gente tem uma zona de vácuo aqui com um volume muito baixo, é muito provável que se o preço rompesse essa região, ele ia passar muito rápido por ali. E a próxima escora de preço seria justamente onde tinha um maior aumento de volume aqui, que era mais ou menos essa região, tá? Coincidentemente, ele dava 1.000 pontos da minha entrada. Então, a minha operação foi basicamente isso, tá? No momento em que ele estava ameaçando, vou tirar o volume profile aqui. Então, no momento que ele estava ameaçando romper essa mini lateralidade do dia, eu posicionei uma venda, né? Era por volta ali do horário das 10h55. E você pode ver que o mercado demorou um pouquinho para andar, né? Ele ameaçou voltar aqui. Na hora que ele ameaçou voltar, eu saí no zero. Então, eu vendi, saí no 0 a 0, beleza. Quando ele armou um pivô de baixa, nesse movimento aqui, eu falei, opa, agora ele vai romper. Estava muito próximo da abertura do mercado americano, que é geralmente um horário onde você tem uma deslocação, um deslocamento de preço maior. Então era justamente um momento propício para eu entrar vendido, olhando aquela região de vácuo do preço aqui, né? Que era essa faixa toda do dia anterior aqui. Porque essas barras aqui, elas ainda não existiam, obviamente, né? Porque o preço não tinha rompido ainda.
Então, à medida que o preço vai se deslocando, ele vai formando essas barras. Então, essa faixa aqui, ó, essas barras aqui, elas não existiam naquele momento, porque o preço não tinha chegado lá ainda. O que eu tinha de referência era o volume profile do dia anterior, que era justamente essa faixa toda aqui, né? Então, nessa região verde, muito provavelmente, se o mercado rompesse, ele ia acelerar ali, né? Então, foi justamente o que eu fiz. Eu vendi apostando que o mercado fosse fazer uma acelerada bem forte para baixo. Eu até gravei um trechinho dessa operação e vou mostrar aqui para vocês como que foi que aconteceu. Então, basicamente, eu estava vendido aqui, fiz uma parcial de 300 pontos, fiz outra parcial de 600 pontos, né? Ou seja, primeira parcial uma vez o risco, a segunda duas vezes o risco, e a terceira seria no meu alvo de 1.000 pontos. Eu poderia ter segurado todos os contratos aqui até o alvo, tá? Mas como o mercado estava lateral no começo do dia, eu imaginei que talvez ele pudesse voltar, fazer algum tipo de armadilha e acabar me tirando no zero, então por esse motivo eu resolvi fazer parcial. Nem sempre eu faço parcial, mas na maioria das vezes sim. Então eu fiz uma parcial de 300 pontos, uma de 600 e eu deixei a minha saída aqui justamente na região dos 158,580, que era o meu alvo de 1.000 pontos. Aí eu vou avançar o vídeo um pouco aqui para você ver como que foi o deslocamento aqui do preço. Tá vendo? Percebe que ele veio praticamente no meu alvo aqui, né? Foi por muito pouco. Ele chegou a andar 970 pontos, alguma coisa assim. E aí o que que eu fiz? Eu fui descendo a minha proteção aqui, né? Então estava vendido nessa linha vermelha. Eu coloquei a proteção aqui nessa região aqui dos 600 pontos e eu fui acompanhando, né? Vou acelerar o vídeo aqui. Se bem que o vídeo é muito longo, né? Essa operação demorou muito para andar. Vou avançar logo por aqui. Ó, nesse momento ali, ó, depois de estar posicionado bastante tempo já, né? Eu estava vendido desde as 11h30, ali já era 2h30 da tarde. Então eu fiquei posicionado nessa operação ao todo por 3 horas e 40 minutos. Ah, mas por que você segurou o trade tanto tempo? Porque eu já tinha feito parcial. Você pode ver que as parciais elas foram rápidas, né? Então a primeira parcial foi muito rápida, questão de 5 minutos. 5 minutos depois, ou seja, 10 minutos da minha entrada, 10, 15 minutos, né? Foi muito rápido, já pegou a segunda parcial. A terceira é que demorou mais. Mas tudo bem, faz parte, né? Então quando você pega a primeira parcial, pega a segunda, o que você vai fazer? Você vai proteger essa operação. Então foi justamente isso que eu fiz. Eu fui descendo a minha ordem de saída ali. O meu stop originalmente ele estava próximo da POC aqui, que era essa linha vermelha. Eu acho até que foi um pouco abaixo, tá? Tava mais ou menos por aqui o meu stop, próximo desse topo, né? E aí no momento que ele pegou a segunda parcial, eu já desci a minha proteção aqui para a região da primeira parcial. Depois eu desci para a região da segunda. E aí quando eu vi que ele estava quase pegando no alvo de 1.000 pontos, mas não chegou a bater lá, né? O que que eu fiz? Eu coloquei uma saída aqui de 900 pontos, tá? E aí não pegou. No final, ele me tirou aqui com 1.600 pontos. Então essa operação, ela deu cerca de 980 pontos. No final eu saí com 300 mais 600 e a última saída com 600, né? Mas ao todo o trade andou praticamente os 1.000 pontos ali. Se você for considerar, né, a minha entrada aqui nesse ponto, que eu fiz uma entrada dividida, né? Eu entrei metade, depois eu outra metade, chegou a pagar ali praticamente os 1.000 pontos mesmo, né? Que era justamente o meu alvo. É lógico que o mercado ele não vai até onde você quer, né? Isso não existe. Então, o mercado vai até onde ele quer. E nesse caso, ele acabou me tirando aqui nessa região aqui, depois de ficar posicionado 3 horas e meia, né? Foi um trade muito longo, mas eu não estava muito preocupado, não. Eu estava fazendo outras coisas aqui, criando alguns conteúdos para o Instagram, organizando algumas coisas de outras operações, de outros trades, trabalhando com outras coisas, e deixei uma tela ali mostrando o trade e fui acompanhando, e não tinha muita preocupação se ele ia bater no alvo ou se ele ia me tirar na proteção, porque eu já tinha feito a parcial. Então é muito importante você fazer a parcial justamente por isso. Mas o cerne desse vídeo aqui, o ensinamento que eu queria deixar para vocês é com relação ao volume profile, né? Ele é justamente um indicador que te ajuda demais nesse tipo de situação. E no trade de ontem foi muito parecido, né? Você pode ver que aqui praticamente teve um volume muito baixo, né, em comparação
com o começo do dia. Então, no dia de ontem o mercado lateralizou, ele já estava bem esticado, né? A gente está vindo de um, caso você esteja assistindo esse vídeo no futuro e não lembre, a gente está vindo de um momento de mais de 12 dias, acho que 14 dias consecutivos de alta no Ibov, né? Nesse dia aqui ele ficou 0,03. Ó, engraçado, não está mostrando a variação aqui. 0,03. Então, a gente veio ali de 14 dias consecutivos de alta no Ibov, né? No índice futuro também. Então, no dia de ontem, a minha operação, o preço já estava esticado. Deixa eu voltar no INZ aqui, né? Que é o contrato que a gente está falando. O preço já estava bastante esticado, né? Eu fiz uma operação de venda aqui, apostando numa correção, saiu um pouquinho negativo, já virei a mão para compra e surfei os 1.000 pontos. No final das contas, o mercado andou mais uns 1.500 pontos aqui, totalizando desse fundo até a máxima 2.500 pontos. Foi bastante, né? Mas eu saí no alvo ali e tá muito bom. 1.000 pontos já tá ótimo. E foi justamente com esse racional do volume profile aqui, né? Porque você pode ver que as barras estavam bem, bem pequenas, assim, significa que tinham um volume muito baixo. E geralmente quando você tem essas regiões de vácuo aqui, o preço tende a deslocar muito rápido, né? E a região que o preço parou aqui no dia de hoje, vou tirar esse retângulo verde aqui. A região que o preço parou foi justamente aqui, correto? Vou até tirar o volume profile aqui, ó, para você ver. Foi aqui que ele parou, né? Se você voltar para trás aqui, você vai ver que teve uma certa acumulação de lotes aqui, justamente nessa região aqui, né? Que também era um ponto importante para você analisar. No caso, eu coloquei um alvo de 1.000 pontos porque eu queria pegar 1.000 pontos. Mas o mercado ele vai andar 900, 700, 800, depende do que ele quer fazer, não é mesmo? Então, no final das contas aqui, eu achei que foi uma excelente operação, né? O mercado até voltou um pouco aqui, está fazendo uma retração. Mas é muito importante você analisar essa questão do volume. Se você gosta de operar com volume, é muito importante você olhar isso e usar esse indicador, porque ele ajuda demais, principalmente quando você analisa a região da POC aqui, né? Que é essa linha vermelha, que costuma ser a faixa de preço mais forte que o mercado geralmente segura naquele ponto ali, tá? Então, esse vídeo era para ser rápido mesmo, só para mostrar para vocês o racional desse trade e passar algumas dicas aí, né, com relação ao volume profile. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo por aí. Valeu!